Olá, boa tarde de novo, meus queridos futuros acadêmicos, futuros doutores. Vamos falar um pouquinho sobre álcoois, né? O que são os álcoois? Por que o nome álcoois e não álcool, como se fala normalmente? Na verdade, álcool é um nome genérico, né? Para uma categoria de substâncias que são derivadas de carbono, né? Que são cadeias carbônicas, portanto são substâncias orgânicas, mas tem uma característica diferenciada que é a ligação a uma hidroxila ou oxidrila, certo? O que é isso? O que é hidroxila ou oxidrila? Como eu falei há pouco, hidroxila ou oxidrila é um grupo funcional composto por um átomo de oxigênio e outro átomo de hidrogênio. Então, esse faz diferencial dentro da cadeia carbônica para transformar um hidrocarboneto comum ou outro composto em álcool. O que se pode falar sobre os álcoois? Primeiro, eles são em geral substâncias encontradas no estado líquido, são voláteis. Aí abre aspas, o que seria uma substância volátil? Volátil, como eu gosto de brincar com vocês, é aquela que fala assim, é volátil. Ou seja, ele não tem constância do estado físico dele. Ele em estado líquido, por exemplo, ele evapora muito rápido. Aí a gente lembrar que um recipiente qualquer com álcool comum, álcool de farmácia, outra substância derivada alcoólica em cima de uma mesa aberta, ela vai rapidamente evaporar, né? Entrar em evaporação, que é um dos estágios da vaporização. Só relembrando lá do ensino fundamental que vaporização é o ato de um líquido passar do estado líquido para vapor. São dois tipos, que é a ebulição, aquela que é forçada, quando a gente aumenta a temperatura, né? E isso varia de acordo com o tipo de substância. Se for água é 100 graus Celsius e assim sucessivamente. O álcool depende muito da sua hidratação. Cada álcool esse vendido comercialmente, ele tem um grau de hidratação que a gente tem que se levar em consideração. Mas a ebulição, aquela vaporização forçada, e a evaporação, aquela vaporização normal, lenta, que acontece em condições normais. Quando falamos em condições normais, vamos lembrar que nós temos um termo na ciência chamado de condições normais de temperatura e pressão, ou seja, CNTP, que é a temperatura ambiente ao nível do mar, certo? Qual a temperatura ambiente ao nível do mar? Varia um pouquinho, varia, mas em média são 25 graus Celsius, tá? E depois nós vamos compreender que em Fahrenheit, em Kelvin, lá o professor de física de vocês pode elucidar melhor essa situação, vocês vão compreender o que muda, né? Também em relação à altitude. Por que ao nível do mar? Porque a altitude influencia diretamente no processo de evaporação, de vaporização, melhor dizendo. Também de evaporação, de ebulição. Mas isso vamos deixar para outro instante, tá bom assim? Mas voltando aos álcoois. Como eu falei, eles são substâncias normalmente encontradas em estado líquido, são voláteis, servem como solvente para uma grande quantidade de produtos, né? Eles são solventes por excelência, tá? Só lembrando também um pouquinho atrás que o solvente universal é a água, que dilui quase tudo, e nós temos o tipo de solvente também, que também não vem ao caso agora. Então, os álcoois, como é que eu encontro e como saber diferenciar ou diferenciar? Primeiro, o álcool comum é esse que a gente encontra em farmácias, que encontra nas bebidas alcoólicas, que encontra nos postos de combustíveis. Ele é o etanol, é o mais comum. Etanol ou álcool etílico. O que varia dele é o grau de álcool. Às vezes você vai, por exemplo, agora é normal a procura por álcool gel 70%, o grau 70%. O que é isso? E por que álcool gel? O álcool gel, porque ele tem um poder de evaporação, ou seja, de volatilidade mais baixo. Então, se você tem um álcool gel em casa, ele não vai se perder tão fácil. Então, você tem de certa forma, você vai economizar e vai manter as propriedades do álcool com maior facilidade. 70%
porque é normalmente o grau de álcool, de desinfecção, que os micro-organismos não suportam. Abaixo disso, bactérias principalmente, vírus também, mas principalmente bactérias, eles conseguem se adaptar e não sofrem nenhum tipo de interferência ou de incômodo. Então, esses micro-organismos, vamos falar assim, se sentem satisfeitos, confortáveis com um grau de álcool menor, é uma solução de álcool hidratado. O que é uma solução? Solução é uma mistura de duas substâncias, normalmente miscíveis, são aquelas que você não percebe a diferença entre um e outro. Por exemplo, água e álcool, você não percebe onde está a água, onde está o álcool, a não ser, lógico, que estejam estados físicos diferentes. Mas estado físico normal igual, você não percebe. Então, o álcool 70 é aquele que tem um grau 70% de álcool ou 70 graus de álcool por litro d'água, pela mesma quantidade de água, tá? Por isso o nome é álcool hidratado. O álcool combustível ele não tem essa hidratação, e é lógico e é óbvio. Por quê? Porque os motores a combustão, eles não podem sofrer hidratação. A hidratação causa oxidação. Oxidação é o processo, é a reação química que se dá pela ação do oxigênio, principalmente em superfícies metálicas, tá? Não só metálicas, mas principalmente, tá? E podem ser catalisadas, elas podem sofrer um tipo de aceleração, tá? Pode sofrer catalisadores por algumas substâncias. Por exemplo, se eu colocar um pedaço de ferro, um pedaço de alumínio, um pedaço de cobre, os três em um recipiente com água, eles vão sofrer um certo período para se oxidar. Se eu colocar sal comum, né, cloreto de sódio dentro dessa água, eles vão acelerar o processo de oxidação. Então, voltando aos motores de combustão, por que que o álcool para os motores em combustão não podem sofrer hidratação, ou ao mínimo possível de hidratação, para que não sofram oxidação e aí prejudiquem o funcionamento desse motor. Então, o álcool combustível ele é menos hidratado do que o álcool que se usa nas farmácias. Esse álcool que a gente usa para o nosso dia a dia, por exemplo, ele não pode ter um grau muito alto de hidroxila, né? O potencial hidroxila iônico. Porque pode causar queimaduras e outros processos que também nós vamos falar na sequência, tá certo? As bebidas alcoólicas do mesmo modo. Então, eles têm um teor de álcool relativamente baixo para ambientes externos, embora para ambientes internos eles já sejam, por exemplo, o que um álcool em 35 graus não faz, vamos falar assim, muito efeito no nosso tecido externo, para o tecido interno já causa bastante estrago. Por isso que inclusive algumas bebidas alcoólicas são ou foram até pouco tempo proibidas no Brasil e na maioria das partes do mundo, como alguns tipos de vodka, que são bebidas tridestiladas, a bebida chamada de absinto, que é uma das consideradas como o maior teor de álcool que existe no mundo, e assim sucessivamente, tá? Vou deixar com vocês um pouquinho e espero a colaboração de vocês, contato de vocês. Estou aguardando para a gente continuar nossa aula.